Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 30 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Tenho que receber um batismo e quão ansioso estou para que ele se cumpra. Lucas 12:50. Meta do mês: desenvolver a modéstia e combater o orgulho. A humildade é um anjo mudo. André Luiz, no livro Sinal Verde. Método do dia: fazer o bem sem ostentação, exercitando a modéstia. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos ateus e materialistas. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós nos colocamos nesse instante diante de Ti para rogar por todos aqueles que são descrentes e apegados aos bens terrenos. Que o seu amor os envolva, trazendo-lhes o equilíbrio, trazendo-lhes a inspiração do teu Evangelho. E a todos aqueles que acreditam em ti, Jesus, que possam também ser exemplos a cada dia do teu Evangelho. Fica conosco, graças a Deus. Meus amigos, hoje, segunda-feira, é o dia da triagem fraterna em nossa casa espírita a partir das 8 horas da noite. Então, você é o nosso convidado para essa tarefa. Hoje inicia o tratamento. Então, se você está envolto nos vícios das drogas, do cigarro, da bebida alcoólica, se você anda triste, deprimido, com ideações suicidas, automutilando, ou já provocou o suicídio, se você tem discussões, brigas constantes no seu ambiente familiar, entre esposos e esposas, entre filhos, entre pais e filhos, no ambiente de trabalho, você já pensou em fazer o tratamento espiritual? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no final da Avenida Brasil, no bairro Jardim Primavera. E hoje nós estaremos lá a partir das 8 horas da noite. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984667110. Meus amigos, nós estamos há 80 dias estudando o Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas. Então vamos para a mensagem de hoje. Prosseguindo, disse Jesus: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Lucas, capítulo 10, versículo 30. Semi-mortos. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e o deixaram semi-morto. Começa Jesus o ensinamento inesquecível da parábola. Em todos os tempos, encontramos também os semi-mortos da alma nas estradas do mundo, os caídos a golpes de incompreensão, os desorientados que o ateísmo empurrou para nevoeiros de sofrimento, os mutilados de espírito que a calúnia atropelou em pleno trabalho, os cansados de solidão, os que se emaranharam no espinheiral da revolta,
os envenenados de desespero, os perseguidos pela dúvida destrutiva, os prisioneiros da obsessão, as vítimas do desânimo, os que sucumbiram sob a hipnose de sugestões infelizes, os feridos de angústia, os que foram esquecidos na sombra da ignorância. Companheiros do mundo, sois espíritos eternos, em viagem educativa, na escola e na oficina do planeta. Ao término da jornada, conhecereis o que aprendestes e colhereis o que semeastes. A terra é tão somente a estalagem a que chegastes ontem e da qual partireis amanhã. Acumulai os tesouros da felicidade futura, aperfeiçoando-vos pelo estudo e servindo aos outros, quando puderdes. Sobretudo, meditai nos outros viajores em condições mais difíceis que as vossas, e aproveitai o vosso privilégio de entender e de auxiliar. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, março de 1966. Meus amigos, uma mensagem lá há mais de 50 anos, né? E ainda muito atual. E nos chama muita atenção em quantas vezes nós estamos caídos pelo caminho, pela dor, pela angústia, pelo desânimo, pela angústia, pela ignorância, pela solidão, pela revolta, pelo desespero, pela dúvida destrutiva, pela obsessão, pela incompreensão, por estarmos cheios de dor e sofrimentos, e pela calúnia. Então, quantas coisas podem nos levar à queda? E depende muito do nosso ponto de vista e como nós vamos buscar Jesus. Então, é muito importante a gente sempre se manter na senda do Evangelho de Jesus, fazendo bem. Não precisamos estar em nenhum grupo religioso, porque quem nos salvará não é a religião. Quem nos salvará é a prática da caridade. Então, nós estamos aqui na Terra para estudar, para aperfeiçoar o nosso espírito. E não só isso, auxiliar a Terra também em seu processo de evolução, porque tudo aqui se aperfeiçoa. É a lei do progresso, né? As leis divinas, elas não ficam estacionadas, elas sempre evoluem. Então, o objetivo do planeta Terra também é passar por esse processo de evolução, de progresso. E não só a Terra, mas como todos os seus habitantes. Então, é importante que nós compreendamos que somos seres eternos e nós não morremos com a morte do corpo físico, nós continuamos vivos. E depende muito da nossa prática aqui para estarmos em lugares melhores. Há espíritos que vieram de outros orbes para auxiliar-nos no processo evolutivo. Dentre eles, nós temos aí Jesus, nós temos a Mãe Santíssima, os próprios apóstolos, alguns vieram de Capela, outros vieram de Sírios, para nos auxiliar. E tem muitos que vieram de Capela
há mais de 1000 anos e que ainda estão entre nós, nos auxiliando nesse processo de evolução. Porque esse é o objetivo da Terra, evoluir. Então vai chegar um momento em que nós não vamos ter mais o mal na Terra. O mal ainda existe porque somos maus. A partir do momento que nós tomarmos as decisões e atitudes, percebendo que é preciso evoluir, é preciso ser bom, então o mal deixa de existir, porque o mal não foi construído por Deus, o mal foi construído por nós, pela nossa desobediência. E é assim que nós buscarmos entender esse processo, o mal não vai mais existir, não tem mais sentido. Então, é preciso a gente aperfeiçoar. Como diz o Emmanuel, a Terra é somente uma estalagem, é somente um local de hospedagem por um tempo. Depois nós temos que retornar. E se nós não melhorarmos, nós vamos nascer aqui novamente. E caso a gente, mesmo assim, não melhore, nós seremos exilados novamente. Então, iremos para outro planeta para lá sofrermos, como diz o Evangelho do Cristo, os rangeres de dente. Então, precisamos evoluir, avançar nessa tarefa. Por isso que devemos estudar o Evangelho de Jesus e não só isso, praticar o Evangelho. Tirar o Cristo teórico, que está na nossa cabeça, nos nossos discursos, e fazer esse Cristo circular por nós. Muito bem, meus amigos. Vamos chegando nesse momento da prece. Vamos pedir hoje pela humanidade terrena, por todos aqueles que assumiram compromissos ou que foram eleitos para governar-nos. Graças a Deus, amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante colocar em tuas mãos todos aqueles que receberam do povo a autoridade de nos governar, desde o âmbito mais simples ao mais complexo. Pedimos, Jesus, principalmente pelos governantes de países, de nações, que esses irmãos possam buscar em Ti, nos Teus ensinos, o modelo de conduta. Pedimos principalmente, Jesus, por aquelas nações e países que estão em greve, em guerras, que esses irmãos possam compreender que não é mais o momento para isso. O momento das barbáries, das revoltas, das tragédias já passaram. E que possamos também, Jesus, auxiliar tantos irmãos que retornaram para a pátria celestial, vítima das guerras, aqueles outros que ficaram vitimados em seus corpos queimados, membros retirados, amputados, muitas crianças, muitos idosos, muitos adultos que estão sofrendo horrores que nós não conseguimos nem imaginar. Que o seu amor os envolva, acalmando-os, equilibrando-os. E que todos nós, Jesus, possamos caminhar rumo a Ti. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.